No vídeo anterior, nós falamos sobre como a democracia acaba transformando o espírito do homem em um demagogo, em pura demagogia, puro discursinho fiado. Para quem não sabe, demagogia é basicamente o discurso vigente aceito por todos. Bom, isso é um resumo porco do que está acontecendo atualmente. Bom, hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre esse tema, falando como Antônio Gramsci é o ápice da democracia. E se você está um pouco perdido no balaio, eu vou atualizá-lo da conversa. Platão e Aristóteles, os dois tinham a mesma opinião sobre a democracia. Eles categorizaram os governos em suas formas boas e em suas corrupções. Existe a república, que é uma forma boa de governo, e existe a democracia, que seria a corrupção. Isso, segundo é clara a filosofia de Platão e Aristóteles. Bom, a diferença entre a república e a democracia é que a república é apenas uma elite tem o privilégio de ter voto. Por exemplo, se você foi em uma guerra, você pode ter voto. Se você tem propriedade, você pode ter voto. Se você tem filhos, você pode ter voto, etc, etc, etc. Já em uma democracia, todos podem ter votos. Todos, com algumas raras exceções, como por exemplo analfabetos. No Brasil, analfabetos podem votar. Já em outros países, não podem votar. Mas são coisas que nos aproximam mais de um polo extremo de democracia, que seria o voto universal para todos. Pessoas muito jovens podem votar, pessoas que não vão à guerra podem votar, pessoas que não contribuem com impostos podem votar, pessoas imigrantes até algumas vezes podem votar também. Então essa é a democracia. Nós vemos atualmente o ápice do que Aristóteles tinha previsto, que é o que? Discursinho demagógico tomando conta. O que acontece é que cada homem em cada governo vai ter um espírito. É óbvio, se você está vivendo em uma ditadura, o seu espírito é de um mini ditatorzinho. Se você está vivendo uma monarquia, seu espírito é de um homem monarca. Porém, se você vive uma democracia, seu espírito é de um demagogo. E o que acontece é que você vê que todas as pessoas atualmente têm espíritos de demagogo, não tem um espírito empreendedor, inovador, um espírito que é uma pessoa que arrisca, que inova, que toma a frente, toma os riscos, toma a própria responsabilidade. Não, são perfis de homens que são fracos, são covardes, são coletivistas quando é para se esconder, se mascarar. São pessoas que vivem se vitimizando para ver se consegue algum benefício. São pessoas com medo de pensar, pessoas com medo de falar o contrário do discurso vigente. Mas hoje em dia nós estamos vivendo o ápice da demagogia coletiva. Por quê? Por causa de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um italiano, um pensador esquerdista, que ele era contra essa ditadura stalinista, trotskista que havia na época, mas ele é muito mais ditador do que eles. Por quê? Porque ele usa da democracia para alçar essa demagogia exacerbada. E a consequência disso é que não existe mais alta cultura. Antônio Gramsci e a democracia, os dois mataram a alta cultura, e eu vou te explicar agora. Antônio Gramsci, ele pregava a ocupação de espaços. Então, um esquerdista, um socialista, um comunista, ele deveria ocupar espaços na sociedade, fazendo com que a cultura vigente seja a cultura por eles pregada. Isso na prática, o que acontece é que para tomar um espaço, muitas vezes você tem que impedir que o seu adversário tome o seu espaço, mesmo que o seu adversário não saiba que ele é o seu adversário. Na verdade, qualquer um que não serva ao seu propósito, ele vira o seu adversário, mesmo que ele não saiba. Bom, como você faz isso? Você faz isso acabando com a reputação do sujeito. Veja, essa pessoa aqui é de extrema direita, essa pessoa aqui é um fascista, é um sei lá o que, é um cara que usa esses rabiscos cruzados que o bigodinho da Alemanha também usava. Ou seja, para todo aquele que foi treinado pelo Antônio Gramsci, diretamente ou indiretamente, ou até mesmo que seja treinado por algum tipo de viés comunista, mesmo sem saber que aquilo veio de Antônio Gramsci, o que acontece é que você para de usar a cultura como um meio em si próprio e começa a usar a cultura como instrumento para manipulação social e política. E aqui eu vou dar um exemplo na prática como que isso ocorre. Eu gosto muito de ópera, e tem uma ópera de Paris que tem uma parte dela que fala sobre touradas. Então eles sempre cantam falando touradores. Se eu falar aqui touradores, vocês perdoam. Bom, tourador é o toureiro em questão.
E é uma ópera onde tem várias mulheres se esfregando na figura do tourador. E por quê? Porque ele enfrenta touros, ele mata touros, e o que acontece é que as mulheres ficam perdidamente apaixonadas por ele, porque olha só, ele enfrentou um touro diversas vezes e venceu, e acabou com a vida do touro. Esse cara é demais, esse cara é muito homem. Muitas mulheres acabam gostando dele, até as casadas. E o que acontece é que uma mulher casada, ela quer fugir com o nosso tourador e Ricardão. O marido não deixa, ele golpeia a esposa e vê ela desfalecendo em seus braços. Bom, hoje em dia ela seria totalmente cancelada, essa ópera, e graças a Deus a patrulha dos militantes, eles não olham tanto para óperas, porque seria algo absurdo. Imagina só você fazer algo meio que exaltando as touradas, porque o primeiro ato, onde aparecem várias mulheres ao redor do toureiro, é um ato muito exaltando a tourada. E eu saí de lá e falei para várias pessoas: nossa, eu assisti essa ópera, foi muito legal, e teve essa peça falando sobre o toureiro. Nossa, eu saí de lá querendo enfiar o espeto num boi. O pessoal me olhava com uma cara de: oh meu Deus, que coisa absurda que esse garoto está falando, porque onde já se viu, touradas são do mal e blá 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 blá, coitadinho dos animaizinhos. Hoje em dia nós tratamos animaizinhos até como nossos filhos, animais são melhores do que seres humanos. Cara, que loucura que as pessoas se meteram. Fala que tem também toda a parte de mostrar a mulher como ela quer viver só uma aventura com o toureiro, mesmo que o toureiro tenha várias outras mulheres, e só vai usar e descartar ela assim, na primeira noite. Mas mesmo assim ela quer jogar todo o casamento fora para ir com ele, e o homem totalmente ciumento vai lá e mata ela. Cara, é politicamente correto para os moldes de hoje. E você vê que tem alguma coisa parecida com isso? Não tem. Isso é uma coisa muito antiga, a ópera é uma coisa muito antiga. E se você vier alguém para mudar, para modificar a ópera hoje, vai ficar ruim. Por quê? Porque vai ficar um discursinho demagógico. Bom, onde estão nossos poetas, nossos escritores, nossos bons jornalistas, a nossa elite intelectual para informar a população? Não existe. Todos eles foram substituídos por militantes políticos, apenas isso. Mas isso é culpa do Antônio Gramsci? Também. Porém, o Antônio Gramsci é só uma consequência, até que lógica, do que é a democracia. Ele elevou a democracia em seu ápice. Veja que atualmente, o que vale mais, a opinião de um empresário ou a opinião de uma mãe solteira periférica? Ora, o homem que é empresário, ele tem que calar a boca, ele não tem lugar de falar para nada. Ora, mas em âmbitos de opiniões nacionais, em opiniões federais, pelo amor de Deus, quem que tem mais mérito para ter uma opinião, para dar sua opinião? Uma pessoa que está presa em seu próprio mundo, em sua própria redoma, porque uma mulher periférica, mãe solteira, ela acaba ficando muito limitada no seu escopo de ação. Ou um homem que é empresário, e justamente por ser empresário, ele tem uma maior penetração dentro da sociedade e consegue transitar entre vários ciclos, ver várias coisas, ter várias opiniões. Inclusive, pessoas mais ricas têm uma educação melhor, eles leem melhor. Então, por exemplo, se uma pessoa que foi extremamente bem educada e ensinada, ela pega um livro, ela vê um livro sobre Camões, ela se coloca naquele lugar e ela consegue transitar da sua realidade para aquela realidade passada. Então é uma opinião mais bem qualificada a dessa pessoa. Mas atualmente, nananina não. Atualmente a opinião mais qualificada é quem? É a pessoa que tem o seu escopo de realidade mais reduzido, a que tem o seu pensamento mais diminuto. Por quê? Porque essa pessoa, é o coitadinho, meu Deus do céu, alguém passe a mão na cabeça dessa pessoa e dê algum auxílio estatal e passem várias leis inúteis. Por exemplo, um bom jeito de adquirir de novo essa alta cultura é o meu curso que eu administro de leitura medieval e leitura dinâmica. As duas leituras se complementam. Por quê? Porque a leitura medieval, ela te faz embarcar mais dentro da história. Ou seja, você vai absorver mais aquele conteúdo como ouvinte, como espectador de uma história que está sendo contada naquele livro. E a leitura dinâmica vai acelerar a sua mente no processo de leitura. As duas leituras juntas vão te capacitar como leitor. O que acontece é que esse curso era físico, mas eu já estou transpondo ele para o digital. Então, em breve estará à disposição dos senhores aqui do canal.
Muita coisa bacana tá chegando aqui nesse canal, inclusive estou com uma parceria com a loja Athletic Vibe, porque não podemos só exercitar nossa mente, também devemos exercitar o nosso corpo. Eles têm uma pegada, uma filosofia dentro do seu empreendedorismo que eu acho muito bacana. Eu pessoalmente tenho uma camiseta do Kevin Levrone, a malha cinza deles é espetacular. Nós estamos fazendo uma linha em conjunto, uma linha aqui para esse canal. Nós já temos uma camiseta do Dr. Enéas, uma do Dom Pedro I e acabou de sair uma do Nikola Tesla. O Instagram da Athletic Vibe vai estar aí na descrição. Por esse vídeo é isso, meus ouvintes, e até nosso próximo encontro.